Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 6, nós estaremos lendo estes versículos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziglag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziglag. Tomaram toda a cidade e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que estavam lá, mas não mataram ninguém, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Versículo 6. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, contudo, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por este culto, por esta tremenda oportunidade, Senhor, de te adorar, de te louvar, junto com os nossos irmãos, com a nossa comunidade de fé, na nossa igreja local. Senhor, neste momento queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra gere nos nossos corações fé, força, e que possamos também nos fortalecer no Senhor, através desta palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, irmãos? Bom, este é um texto de veras conhecido dos irmãos, porque é um texto que fala sobre Davi. Davi é um personagem bastante conhecido, Davi é um personagem da Bíblia bastante notável, e essa história conta-nos aqui, a partir do capítulo 29, vem narrando essa história, até mesmo antes. Davi ele está sendo perseguido por Saul, e Davi ele vai se esconder, ele vai se refugiar em uma nação estrangeira, porque ele está sendo refugiado, ele está se escondendo de um perseguidor. Saul queria matar Davi. Saul não suportava ver a unção de Deus na vida de Davi e se sentia ameaçado por Davi. Então Saul tentava matá-lo a todo custo, e Davi então se esconde, e ele faz algumas alianças, até mesmo com povos, até mesmo inimigos de Israel. E a Bíblia nos mostra aqui no capítulo 29, que Davi marcha com Aquis contra os israelitas, porque ele recebeu ali
refúgio desta cidade, deste povo, e ele então tinha que retribuir esse refúgio, esta ajuda. Ele precisava então retribuir a isso, e ele foi guerrear contra os israelitas, o próprio povo de Davi. Porém, em determinado momento, vocês, ao lerem o capítulo 29, vocês vão ver que em determinado momento, Aquis convence Davi a retornar para Ziglag. Ziglag era a cidade a qual Davi estava refugiado, que Davi estava ali, morando, residindo e escondido. E Davi, ele retorna, então, a Ziglag, no versículo 11, do capítulo 29, diz assim: Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, e a voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Então Davi retorna, ele não vai guerrear contra o povo de Israel, ele regressa, ele retorna aos filisteus, que é tradicionalmente um povo inimigo de Israel, mas Davi se aliançou por conta de uma ajuda para ele se esconder. Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas maneiras. E Davi então retorna, ele volta para a sua cidade, a cidade que ele estava. Ziglag é o nome desta cidade. E o que Davi vê ao chegar lá? Davi, ele vê Ziglag tomada pelos amalequitas, que é um outro povo inimigo de Israel. Os amalequitas entraram com ímpeto contra Ziglag e queimaram toda a cidade, levaram cativas as mulheres. E Davi, irmãos, ele não foi, embora tivesse sabedoria, embora fosse um homem de guerra, ele aqui cometeu uma grande falha, um grande erro, que foi guerrear outras guerras e não proteger a sua cidade, a sua casa. E eu aprendo aqui com o erro de Davi. Há quem diga que aquele que é sábio aprende com os erros do outro. Aquele que é inteligente aprende com seus próprios erros, mas ser sábio é aprender com os erros dos outros. E eu aprendo aqui que existem guerras que nós vamos guerrear, batalhar, e deixamos à mercê, vulneráveis, a nossa casa, a nossa família. E isso fez Davi. Davi foi guerrear e levou todos os homens. Não ficou nenhum segurança em Ziglag, para que, caso os amalequitas viessem, enfrentariam ali alguma resistência. Mas Davi foi guerrear, e quantas vezes vamos guerrear outras guerras, vamos ajudar outras pessoas, e deixamos vulneráveis a nossa própria casa e a nossa própria vida. E Davi cometeu este grande erro. E quando ele chega em Ziglag, ele vê a sua cidade tomada. O que ele vê é um verdadeiro caos. Os amalequitas entraram com ímpeto em Ziglag e acabaram com tudo. Colocaram as coisas debaixo de fogo, atearam fogo na cidade, pegaram os utensílios de ouro, pegaram os animais, pegaram tudo e levaram consigo lá para onde eles iam. Quando eles chegam e vê esta situação, quando os homens de Davi chega e vê esse caos em Ziglag, a Bíblia diz que eles levantaram sua voz a lamentar. Choraram amargamente. Quando eles não tinham nem força, a Bíblia diz que eles não tinham nem força mais para chorar. Eu não sei se você já passou
por situações assim. De você lamentar, de você chorar, e às vezes nem ter força mais para chorar, não ter nem mais força, tamanho é o caos, o problema que estava ali. Eles choraram muito. E como todo líder, que Davi, ele era um líder, eles então colocaram a culpa em alguém, porque a culpa sempre tem que cair em cima de alguém. Alguém precisa pagar o pato, alguém precisa pagar a conta. E eles olharam para o líder e disseram: você é o culpado, Davi. E apontaram o dedo para Davi. E eles queriam, esqueceram-se de todas as coisas boas de Davi e queriam apedrejar a Davi, queriam matar a Davi. Eles cegaram naquele momento e a cabeça de Davi estava a prêmio. Tamanho era o desespero daquele povo. Será que a sua vida tem alguma coisa a ver com esta história? Será que às vezes você deixou vulnerável a tua família? Você deixou vulnerável a sua própria vida? Quem é a sua Ziklag? A sua Ziklag pode ser a sua saúde. A sua Ziklag pode ser a sua família. A sua Ziklag pode ser a sua vida financeira. Vou ajudar, vou guerrear outras frentes e eu deixo desguarnecida a minha própria vida. A Bíblia fala para nós dividirmos o pão, mas um pedaço tem que ficar na nossa mão. Um pedaço precisa ficar na nossa mão. E Davi foi com tudo, mas ele deixou desguarnecida a sua vida, a sua família. Talvez a sua Ziklag tenha sido a sua empresa, a sua casa. A sua própria casa está um caos. A sua família, a sua vida financeira. E os amalequitas nesta história podem representar o diabo, o inimigo das nossas almas, que entra e arrasa com tudo. Porque a Bíblia diz que o diabo, o ladrão, vem senão para roubar, matar e destruir. Vem para acabar com o teu ministério, acabar com os teus filhos, acabar com tua família, acabar com tua casa. E parece que tudo está perdido. Parece que não tem mais solução. Ao olhar para o caos da empresa, ao olhar para o caos da família, ao olhar para a sua própria vida ministerial ou outra situação, você talvez diga: está tudo acabado. O inimigo venceu. Isso era o pensamento deste povo. Eles se lamentaram, eles choraram amargamente. O líder foi posto a prêmio sua cabeça e disseram: não tem mais jeito, os amalequitas venceram, a cidade está destruída, os portões estão queimados, as vacas, os gados foram levados, os ouros que tínhamos foi embora, as mulheres que ficaram aqui foram levadas, acabou, não tem mais jeito. Talvez seja essa a tua desesperança. Não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para minha família, para minha casa, para minha vida. A minha Ziklag, o inimigo conseguiu. Ele roubou tudo. Mas esta história não termina assim, meus amados. Quando nós vemos aqui do versículo 1 ao versículo 5, conta-nos a história do caos. Mas no versículo 6, nós vemos que Davi, ele tomou algumas atitudes que nós também precisamos tomar. Ele tomou algumas ações que também, se o erro de Davi nos aconselha e faz nós refletirmos, faz
com que nós aprendamos com o erro de Davi, mas os seus acertos também faz nós aprendermos com os seus acertos. E o que Davi fez para mudar esta situação é o que você precisa fazer também. É o que eu também preciso fazer. E no versículo 6, quando tudo estava aparentemente perdido, ele diz: Davi ficou muito angustiado, porque o povo estava falando em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Talvez a doença entrou na sua casa e está todo mundo amargurado lá. Talvez a dívida entrou na sua casa e está todo mundo amargurado lá. Talvez os problemas, e aí vem, você é culpado, vem a culpa, que é a síndrome de Gênesis. Não foi isso que aconteceu quando Adão falou, foi a mulher. A mulher disse, foi a serpente. Era um jogando a culpa no outro. Era como uma batata quente, jogando para o outro, ninguém assumindo a sua responsabilidade, o seu equívoco, os seus erros. É muito fácil apontar. É muito fácil falar que a culpa é do outro. E assim começam as discussões em casa. A culpa é sua. Ah, mas você que não faz isso. Ah, mas aquilo outro. E o diabo bate palmas diante do inferno que está estabelecido naquela casa. A culpa é tua porque você não fez isso. E você que não fez aquilo. E começa a contenda, as discussões, as brigas. Mas Davi, quando viu tudo aquilo, e o povo estava amargurado, a Bíblia diz no final, mas Davi se fortaleceu no Senhor. Nós só vamos vencer essas batalhas, meus irmãos, se nós nos esforçarmos em Deus. É de Deus que vem o nosso escape, é de Deus que vem o nosso livramento, é de Deus que vem a nossa vitória, é de Deus que vem a nossa bênção. Davi, ele não olhou para os problemas mais uma vez, ele olhou para o seu Deus. Quando ele tinha 15 anos de idade, aqui ele está mais velho, mas quando ele ainda era moço, ele não olhou para o gigante, ele olhou para Deus. E mais uma vez, diante do caos, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para a situação, ele olhou para o Senhor. E diz a Bíblia que ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu quero dizer para você que essa deve ser a tua primeira atitude, se esforçar em Deus, crer em Deus, buscar em Deus, porque é dele que vem a nossa vitória, é dele que vem a nossa bênção. Aleluia. Em Salmo 121, versículo 1 e 2, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Em Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É na hora da dor, é na hora da angústia que Ele é o nosso socorro bem presente. Se esforce em Deus. Não adianta achar culpado. Não adianta achar quem fez, quem não fez. Coloca Deus nesta casa, coloca Deus nessa família, coloca Deus no teu coração, coloca Deus na tua vida. Deus sabe de todas as coisas. Eu vou me esforçar em Deus, eu vou fazer campanha, eu vou orar, eu vou buscar,
buscar, eu vou louvar, eu vou me entregar, eu vou, aleluia, adorar a Deus. Em Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz o quê? Descansará. Em Salmo de número 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. É dele que vem a nossa resposta, irmão. Não adianta ficar discutindo, vai para a presença de Deus e se esforça no Senhor, aleluia. Não importa se você está fraco, não importa se você está abatido, não importa se você está amargurado, e se todo mundo está amargurado e cego diante das dores e dos dissabores da vida, que você se levante como um homem de Deus e como uma mulher de Deus e diga: eu vou buscar ao Senhor, porque a nossa vitória vem de Deus. A Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É Deus quem vai nos dar a vitória, amados. E Davi soube disso. Davi sabia disso. Davi se angustiou, Davi se amargurou, porque há momentos de dores, há momentos de lamentos, há momentos de choro, há momentos de sentirmos e curtirmos a dor, mas logo precisamos nos levantar e dizer: Deus há de nos dar a vitória, Deus há de abrir o mar vermelho, Deus há de fazer com que aconteça aquilo que é impossível, em nome do Senhor, e o nome dele será exaltado. Nós somos crentes ou não, devemos ser filhos de Deus e crentes nestes momentos de angústia. Talvez a sua Ziglag seja a sua saúde, seu ministério, sua família, seus filhos, que parece estar um caos, mas se esforce em Deus. Eu vou buscar ao Senhor, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou olhar para cima, eu vou me refugiar no Senhor. Foi isso que Davi fez, e essa foi a primeira atitude extraordinária de Davi. A segunda atitude de Davi está no versículo 7. Depois que ele se esforçou em Deus, depois que ele recobrou a sua força no Senhor, se reanimou no Senhor. Você está desanimado? Se reanima no Senhor. Está faltando-lhe ânimo? Se reanima no Senhor. Está faltando-lhe coragem? Se fortaleça no Senhor. Quando Davi, as suas forças estavam se esvaindo pelos problemas, ele se reanimou no Senhor e fez o quê? Versículo 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga-me a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? Olha só, Davi disse, ele se esforçou. Não, Deus não vai deixar, Deus não vai permitir, Deus não vai permitir isso acontecer. Ele se reanimou no Senhor, ele recobrou sua força, ele trouxe na sua memória as promessas de Deus. Deus me prometeu, Deus não vai permitir essa situação, Deus não vai permitir esse levante, Deus não vai permitir eu acabar dessa maneira. Ele se esforçou, enquanto todos viam caos, ele viu uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. É isso que eu e você precisamos fazer. Enquanto todos veem o caos, eu estou vendo uma oportunidade de Deus agir, de Deus abençoar, de Deus fazer. Então ele recobra as suas forças, e ele diz para Abiatar: traga-me a éfode, que é a veste sacerdotal. Então ele foi orar.
Então ele foi buscar a Deus. E ele fez uma pergunta ao Senhor: Senhor, eu perseguirei a tropa que veio e roubou todas as coisas aqui? Ou eu não persigo eles? Senhor, eu vou alcançá-los? O que eu faço? Essa é uma atitude de Davi que eu aprendo. Essa é uma atitude que nós precisamos fazer. Nós precisamos consultar a Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir, nós precisamos consultar ao Senhor e buscar uma resposta de Deus. Senhor, o que eu faço agora? O que eu devo fazer agora? Porque alguns trocam os pés pelas mãos e se enrolam cada vez mais. Alguns agem na força do seu braço. Alguns agem de uma maneira intempestuosa. Alguns agem de uma maneira enérgica, sem buscar ao Senhor. O que eu faço, Pai? Qual é a maneira que eu vou conseguir avançar? O que eu devo fazer? Você aprenda com isso. Não vai fazendo do teu jeito, não vai fazendo da tua maneira, não vai fazendo com as tuas forças. Consulte a Deus. Você está vendo a tua família vir embora? Se esforce no Senhor, consulta a Deus. Senhor, o que eu faço? Você está vendo a tua empresa falindo? Senhor, o que eu faço? Coloca diante de Deus. Você está vendo a tua saúde você está perdendo sua saúde? Pergunte a Deus: Senhor, o que eu faço? Consulte ao Senhor. Deus se agrada disso. Deus, Ele quer isso de nós. E Davi fez isso. Senhor, eu persigo essa tropa, o que eu devo fazer? Ainda no versículo 8, o Senhor respondeu a Davi: persiga o bando, persiga a tropa, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. O Senhor respondeu: aguarde a resposta de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. É isso que nós precisamos fazer, nos humilhar, orar e buscar ao Senhor. Quantos fazem as coisas do seu jeito, à sua maneira, ao seu modo? Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Então vai para o buraco assim mesmo. Vai desse jeito mesmo. Eu faço do meu jeito, faz o teu jeito. Vê se dá certo. Não vai dar certo. Já te adianto, não vai dar certo. Ninguém vem consultar a Deus. Sabe, meus irmãos, como pastor, eu sou tempo integral, eu estou plantão na igreja. Eu dou plantão de aconselhamento na igreja. Dá para contar nos dedos quem procura o pastor para pedir um conselho. Mas não dá para contar nos dedos quem pede oração para o pastor depois que bateu a cabeça. Dá para contar nos dedos quem diz: pastor, eu quero uma oração, eu não sei qual decisão eu tomo, eu não sou guru de ninguém, eu não sou papagaio de ninguém, mas eu vou buscar Deus junto com você. Eu vou te aconselhar dentro da palavra do Senhor. Mas não dá para contar, meus irmãos. Faltam dedos para aqueles que pedem visita. A minha família está assim, a minha família está desse jeito, porque agem do seu jeito, ao seu modo.
não agem na direção do Senhor, não agem na direção da palavra de Deus. Eu sou desse jeito, eu sou assim, é desse jeito que eu sou. Falta conversão, falta nascer de novo, da água e do Espírito, falta fruto do Espírito Santo, domínio próprio, temperança, benignidade. Quando o Senhor nos chama, Ele chama nós do nosso jeito, mas Ele muda o nosso jeito, Ele transforma o nosso jeito. Davi disse: Senhor, a minha vontade é ir, mas o que eu faço? A minha vontade é esmagar, mas o que eu devo fazer? Se o Senhor disser que para eu ficar, eu fico. Se o Senhor disser para eu ir, eu vou. Eu estou esperando uma resposta, e é isso que nós precisamos aprender, meus amados irmãos, a buscar uma direção de Deus, a buscar uma direção do Senhor. O que eu devo fazer, Senhor? Eu devo colocar na justiça ou não? Eu devo fazer isso ou não? Eu devo responder dessa maneira ou não? O que eu faço? Consulte ao Senhor. Põe a tua estola sacerdotal. Vai para o teu quarto e debaixo de oração, coloque a Deus e diga: Senhor, qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser as minhas palavras? Qual deve ser o meu posicionamento? Eu estou aguardando, Senhor, a tua direção, porque o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Mestre, e Deus há de te responder, meus amados. Deus há de mostrar no teu coração qual é a direção que você vai tomar. E se você tomar, e quando Deus te responder, a terceira atitude de Davi foi aqui, ó, versículo 9. Quando Davi ouviu a resposta de Deus, versículo 9, então Davi partiu. A terceira atitude de Davi é atitude debaixo da obediência. Atitude debaixo da obediência. A reação de Davi, a ação de Davi, a prática deste homem foi aquilo que Deus direcionou a ele. Tome atitude de acordo com a palavra de Deus. Tome a tua decisão de acordo com a palavra de Deus. Ele, sabendo a nossa luta, ele foi em direção como Deus havia dito, como Deus havia falado, vai. E então ele partiu. Tem hora para orar, mas tem hora que é para agir. Tem gente que age quando é para orar, e tem gente que ora quando é para agir. Quando Moisés foi orar a Deus, ele estava num beco sem saída. Ele foi orar, falou: Senhor, o que eu faço? Deus falou: não é hora de orar não, Moisés. Agora é hora de agir. O que você tem na tua mão? Tem um cajado, põe nas águas. O mar vai abrir. E ele pôs nas águas e o mar abriu. Não é hora de orar, é hora de atitude. Atitude diante da palavra de Deus. Então haja de acordo com a vontade do Senhor. Tem hora que é para orar, mas tem hora que é para agir. O que é para Deus fazer, não coloque a mão. É Deus quem vai fazer. Mas o que é para nós fazer, Deus não vai pôr a mão. Senhor, faz isso. É para você fazer isso. Deus não vai fazer. Deus não vai mover uma palha naquilo que é para nós fazermos. Mas aquilo que é para Deus fazer também não faça.
E nós fazemos tudo errado, irmãos. Nós agimos naquilo que é para Deus fazer. Mas naquilo que é só para Deus fazer, a gente quer fazer. Davi, ele alinhou bem certinho isso. Senhor, o que eu faço? Vai atrás. Davi não sabia que rumo, não sabia onde ir buscar, mas ele partiu debaixo de uma promessa. Ele partiu debaixo de uma palavra. Só haja debaixo de uma palavra do céu. Só haja debaixo de uma palavra de Deus. Porque se você não agir assim, você está fadado ao fracasso. Davi foi, e a Bíblia diz, e Davi partiu, ele e os 600 homens com ele, que estavam, e olha que maravilhoso a história, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram, porque ficaram alguns para trás, do exército dos amalequitas, ficaram para trás. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro de Bessor, de tão cansados que estavam. Davi saiu com 600. 200 ficou para trás cansado. Davi parou por causa dos 200 cansados? Não. Davi seguiu em frente. A gente não pode ficar esperando os cansados. Quem quer ir, vai. Vamos todo mundo de mão dada. Tem gente que vai ficar para trás. E Deus tem que trabalhar no nosso coração para nos preparar, porque tem gente que não vai nos acompanhar. Tem gente que vai ficar para trás. Mas nós precisamos prosseguir. Porque se a gente fica para trás com dó dos cansados, a gente não alcança o que está na frente. Quem entendeu essa palavra? Tem gente que vai ficar cansada, não vai te acompanhar. Não tem problema. Acha outro canto para descansar e beber água. Eu estou numa grande missão e eu não posso parar. Eu não posso parar para alcançar, para ficar. Eu estou numa perseguição, eu estou numa batalha, eu estou numa luta. Outros ajudem. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Davi podia ser chamado aqui de insensível. Davi podia ser chamado de deixar pessoas para trás. Mas Davi seguiu adiante. Davi foi porque havia uma grande obra e não tinha tempo para parar. Não tinha tempo para descansar. E olha que maravilhosa a história. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Esse egípcio aqui era da tropa dos amalequitas que entraram em Ziglag. Ele estava desfalecido, porque o exército dos amalequitas deixaram ele para trás e trouxeram o egípcio a Davi. Quem está entendendo essa palavra? Trouxeram o egípcio a Davi e disseram: olha, esse aqui é um dos bandos que entrou na nossa cidade. Ele está desfalecendo. Sabe o que Davi disse? Dá água para ele, dá comida para ele. Tem hora que a gente precisa alimentar o inimigo, porque ele vai ser útil para nós. Tem hora que a gente precisa alimentar o inimigo estrategicamente, porque se ele morre, o segredo morre junto. Se ele morre, acabou aonde ir, o que fazer. Deus providenciou aquele homem, aquele egípcio ali, dá água para ele, dá comida para ele, dá figo também. Quer sobremesa, egípcio? Come mais um pouco. Quando ele recobrou as forças, olha só,
Vamos para a história. Ele voltou aqui para as forças, comeu. Versículo 12, recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. 13, então Davi perguntou, agora é a hora, de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, sou servo de um amalequita. Me conte mais. E o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Fale-me mais. Nós invadimos o lado sul, ele nem sonhava com quem ele estava falando. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou, você poderia me levar até este exército? Olha a estratégia de Davi. Da onde você vem? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu Senhor me deixou aqui. Você me leva até eles? Ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu Senhor, e eu levarei a este bando. Você acha que Davi prometeu isso? Claro que sim. Tá bom? Claro que não vou te matar. Versículo 16, e ele levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Para aqui. Davi não sabia como chegar até lá. Davi não sabia como, aonde eles foram, mas há um Deus nos céus, que ele orou e ele pediu a sabedoria. Talvez você não sabe como você vai restaurar, como você vai recuperar, e como Deus vai te abençoar, mas Deus colocará pessoas no seu caminho, para te dar toda a orientação. Deus tem os seus métodos, Deus tem os seus caminhos, porque quando Ele promete, Ele cumpre. Vai, porque você vai encontrar aquela tropa. Vai porque você persegue a tropa, porque você vai encontrar eles, e você vai recuperar tudo. Quando Deus fala, meus amados, nem que a amalequita tenha que ficar para trás, e você precisa alimentar ele, mas essa pessoa vai ser usada por Deus. Não se preocupe não. Às vezes Deus usa até os inimigos para nos abençoar. Quem crê nessa palavra? Deus usa até os inimigos para nos abençoar em nome de Jesus. Pastor, como assim? Vou contar uma história para vocês que eu lembrei agora. Eu acho que eu já devo ter contado, mas vou contar de novo. Uma vez uma irmã muito pobre, simples, não tinha dinheiro para nada, estava passando fome em casa. Ela ligou na rádio e falou para o pastor da rádio, pastor, peço oração, porque não tenho comida em casa. Ore por mim, eu não tenho nada na minha casa, eu não tenho o que comer. Aí um grande empresário ateu, um homem que não acreditava em Deus, estava passando as rádios no carro dele e viu a mulher simples, com português errado, falando, chamou a atenção dele, ele parou ali. E ele começou a ouvir aquela mulher, aquela crente, aquela senhora falando, mas eu creio que Deus vai me abençoar, eu não tenho nada para comer, mas eu creio que Deus vai me ajudar. E ele, arrazoando no coração dele, falou, olha aí, essa mulher diz que crê em Deus, olha que situação. Olha, começou a blasfemar, começou a criticar. Essa mulher é na igreja, olha aí, ó a situação dela, não tem nada que comer, será que Deus não ajuda ela? Eu vou brincar com ela. Ele pensou no coração dele. Aí ela falou, o pastor, vamos orar, minha irmã. Qual que é o teu telefone? Aí falou o telefone, ele falou, anota aí o telefone dela. Pediu para 3 funcionários da empresa, vai no mercado, faz a compra. Mas faz uma compra boa.
pega iogurte, Danone, pega carne, pega coisa boa, de marca, pega tudo. Faz 3 carrinhos lá para ela. E me aguarde. Os homens não entenderam nada, foram lá no mercado, fizeram aquela compra, e depois da compra, ligaram para ele: olha, patrão, já fizemos a compra. Agora você vai nesse endereço aqui, marcou o endereço para eles. Quando chegar no portão, me liga de novo. Eles foram, os empregados da empresa foram, chegaram no portão da casa, acharam uma casa muito simples, uma casa bem pobrezinha, e aí ligou para o empresário. Falou: estamos aqui, achamos o endereço. O que nós fazemos? Bate aí, palma aí, e entrega a compra para ela. E quando ela perguntar quem mandou a compra, vocês falam que foi o diabo que mandou para ela. Fala que foi o diabo que mandou essa compra para ela. Para ela ver que o Deus que ela serve não é de nada. Tá bom. Bateu palma, a senhorinha chegou. Olha aqui a compra. Meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia. E a mulher falava em língua estranha, os homens não entendiam nada. E a mulher, olha, irmãos, alegrou-se. Chegou, vai trazendo a compra aqui. Colocou a compra na sala, colocou a compra na cozinha, colocou as sacolas, tudo. E cada sacolinha levantava e glória a Deus. Pegava uma sacolinha e glória a Deus. E os 3 homens só aguardando. Na hora que ela perguntar, nós fala. E ela pegava uma sacolinha e glória a Deus. Oh, louvado, e chorava. Ela falou: meu Deus, nunca comi isso. Olha que coisa boa. Olha que coisa tremenda. Eu vou contar testemunho na rádio. Muito obrigado, moços. Que Deus abençoe vocês. Vão com Deus. Deus abençoe vocês. E os homens, um olhou para o outro e falou: e a senhora não vai perguntar quem mandou? Não, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia. Oh, balem palmas aí, meus amados irmãos. Oh, glória a Deus. Vai perguntar? Não, não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus quer te abençoar, amado, Ele usa até os inimigos. Quando Deus quer fazer, Ele usa até os adversários para te abençoar. Às vezes eles acham que estão te pressionando. Não, eles estão te promovendo. Ah, pastor, estou sofrendo perseguição no meu trabalho. Fique em paz. Porque eles estão promovendo você. Estão falando mal de mim, fique em paz. A tua conduta falará mais alto. Fique em paz, não retruca, não vá contra, aguarda o tempo de Deus, porque até os inimigos, a Bíblia fala que Deus, Ele usa, como usou aqui, esse homem egípcio, esse ladrão que entrou em Ziglag, mas Ele usou para levar até o povo salteador. Deus usa esse método. Versículo de número 17. Quando ele viu aquele povo festejando, aquele povo se alegrando, aquele povo ali fazendo festa. Versículo 17. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem filhos e nem filhas, nem um despojo, nada o que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Aleluia. Versículo 20. Davi também tomou as ovelhas e o gado. Então levaram seus animais diante de Davi e disseram: até o despojo de Davi.
até tudo o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Você vai até o final, você vai perseguir e você vai alcançar. Eu não sei o que você perdeu, qual é a situação que você se encontra, mas em nome de Jesus, se você se esforçar no Senhor, se você consultar a Deus, se você agir debaixo de obediência, tudo que te roubaram, Deus vai colocar nas suas mãos de novo, e a bênção do Senhor estará na tua casa e na tua família. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus, em nome do Senhor. Aleluia. Fique de pé, meus amados, em nome de Jesus. A Ziklag foi restituída. Restituída. Deus vai restituir o que você perdeu. Deus vai restituir esta alegria que talvez você perdeu. Deus vai restituir esta paz que você perdeu. Deus vai restituir o que foi embora. Deus vai restituir na sua vida. E Ziklag vai ser restituída em nome de Jesus. Pastor, eu tinha um ministério tão bom. Deus vai restituir isso. Pastor, como eu era usado, Deus vai restituir isso em nome de Jesus. Deus vai restituir a tua alegria, como eu era entusiasmado, como eu era feliz, Deus vai restituir. Não importa o que você perdeu, Deus ele vai trazer de novo em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Ziklag restituída.